Eu fico imaginando o mar se acalmando como uma fera selvagem que precisa ser acalmada, o barco balançando, os discípulos todos molhados, porque o barco já estava se enchendo de água, aquelas jorros d'água batendo no barco, e eles estão completamente tomados de uma santa reverência, perguntando uns para os outros assim: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática. Quem é este? E nós poderíamos responder essa pergunta hoje, dizendo o seguinte: este é aquele que junto com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes da criação do universo, no conselho da Trindade, traçaram um plano perfeito para a sua, para a minha, para a nossa vida. Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, as coisas visíveis e invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue, passado no batente das portas, libertou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança, este é aquele que foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Este é aquele que foi simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, pelos sacrifícios do templo, pelo sábado. Tudo era a sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o Messias prometido, este é o Filho de Deus, que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, Criador, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Quem é este? Ora, este é aquele que pode dizer: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a nossa alegria, este é a nossa herança, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é o Filho de Deus que desceu da glória e entrou na nossa história e pisou o nosso chão e bebeu a nossa água e chorou a nossa lágrima e sentiu a nossa dor e carregou com os nossos pecados sobre o seu corpo no madeiro. Quem é este? Este é aquele que no Getsemane suou sangue por amor de nós, é aquele que chorou no Getsemane, aquele que bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus, este é aquele que foi cuspido
e esbordoado no sinédrio. Este é aquele que foi espancado e vilipendiado no pretório romano. Este é aquele que carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e andou pelas ruas de Jerusalém apinhadas e debaixo de uma multidão sangue sedenta gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quem é este? Este é aquele que foi pregado naquela cruz, naquele leito vertical da morte. Este é aquele que transformou aquele patíbulo de horror no instrumento da sua própria salvação. Quem é este? Este é aquele que entrou nas entranhas da morte. Ele é aquele que matou a morte. Este é aquele que ressuscitou gloriosamente. Este é aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Este é aquele que voltou para o trono. Este é aquele que está assentado à destra de Deus. Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente. Quem é este? Este é aquele que vai se assentar no trono e vai julgar as nações. Este é aquele em quem você e eu vamos reinar para sempre e sempre e sempre, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais lágrima, onde não vai ter mais luto, onde não vai ter mais tristeza, onde não vai ter mais pecado, e nós estaremos com Ele e para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, reinando com Ele, desfrutando da glória dEle, contemplando a Ele, usufruindo a glória dEle. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a razão da nossa vida, este é o nosso glorioso Redentor. Este é aquele que diz para você e para mim hoje: você não precisa ter medo, você pode ter fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém.